Sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e a gente vai falar hoje com a fera da clínica médica. Vitinho, Marcos Rangel é um amigaço. É um cara que fez clínica médica na Federal de Paraná e ainda por cima, não obstante, ele fez mais um ano, um R3 de clínica médica na Unicamp. Meu irmão, pensa num cara bem formado, velho. Isso é um cara que sabe clínica médica, que gosta de clínica médica. Não, o cara tem que gostar muito e o cara é fera, tá? É isso aí. Hoje é coordenador hospitalista do Hospital Santa Rita daqui. E, meu irmão, baita referência. Marquinhos, obrigado, cara, por ter vindo, aceitar o nosso convite. É um prazer imenso ter você com a gente aqui, cara. Obrigado, eu que agradeço aí. Tô bem feliz de estar aqui. Acho que é um podcast que enriquece muito aí. E vamos lá, vamos bater um papo aí para discutir um pouquinho. É uma honra. Não vou dar spoiler da... Isso aí, já é um spoiler no story. Quase tá ótimo. É uma honra te receber aqui. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante. Né? Trombo, vamos revelar, tromboembolismo pulmonar. Isso aí. Importante isso, Pedro, a gente falar sobre isso? Sabe que é interessante? Porque é o seguinte, entra no diagnóstico diferencial de tanta coisa. Né? Tanta coisa. E aí, assim, cara, se você não pensar no diagnóstico, você não faz. Não tem jeito, cara. Não tem receita de bolo, né, Vitinho? Excelente. Então vamos começar então nosso bate-papo conceituando. Grande Marcos, a gente fala pra gente que negócio é esse de TEP, quem que a gente vai suspeitar, como é que funciona? Conta pra gente o que é isso. Legal. Bom, acho que primeiro a gente tem que definir, talvez antes de falar de TEP propriamente dito, a gente tem que definir a doença que é o TEV, que é o tromboembolismo venoso. O tromboembolismo venoso ele vai ter a TVP, que é a trombose venosa profunda, e o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Então a TEV compreende essas duas doenças. Na verdade, assim, o TEP é um espectro da doença TEV, porque de um modo geral, para você ter um TEP, para você ter uma embolia pulmonar, você precisa ter uma trombose, um trombo em alguma parte do sistema venoso do corpo que deslocou para o pulmão. Então, acho que esse é o primeiro conceito aí para a gente deixar bem redondo, que quando a gente está falando de TEP, a gente está falando de uma parte da doença TEV. Acho que é isso. E quando a gente fala em relação à origem desse trombo aqui, porque a origem, assim, vem de uma ideia de uma hipercoabilidade, mas assim, pode ter várias origens diferentes, né? Sim, sim. Na verdade, quando a gente pensa na origem do trombo, a gente tem que lembrar daquela tríade bem comum, né? A gente aprende isso cedo na faculdade, da tríade de Virchow, né? Que você tem que ter lesão em pelo menos uma dessas 3 vias para você desenvolver um trombo, né? Que é a estase venosa, você tem que ter um sangue lentificado ali ou parado, a lesão endotelial, que seja por trauma, por cirurgias, traumas de acidentes, por exemplo, doenças que causam vasculite, por exemplo, que causa lesão endotelial, e você precisa ter estado de hipercoagulabilidade. Eu não conheço ninguém que não embola a língua para falar isso. É um trava-língua. Mas então você precisa ter alguma disfunção, vamos chamar assim, em alguma dessas três vias aí para você desenvolver um trombo. A partir do momento que você tem alguma lesão de uma parte dessas vias, você pode desencadear a formação do trombo através da cascata de coagulação, que é extremamente complexo, e aí vira desenvolver o trombo. E esse trombo, uma vez que ele existe, ele pode se deslocar e virar uma embolia que vai inicialmente parar no pulmão. Perfeito. Então, com esse conceito da tríade de Virchow, né, qualquer doença que se encaixe em qualquer alteração dessa via é um fator de risco para gerar, né, o TEV, né, a manifestação do espectro clínico do tromboembolismo venoso. Excelente, fica bom para a gente conceituar assim, né? E por isso que é tão importante o TEV, porque é uma doença que muita coisa vai fazer isso, né? Muitas doenças vão fazer alteração em alguma dessas vias aí da tríade de Virchow. Perfeito. Excelente. E uma coisa interessante do TEP também, né? Eu lembro na época da faculdade, começando ali no estudar TEP, eu lembro que eu fiz um trabalho sobre TEP que eu tinha que ver os achados de necrópsia em relação ao TEP. Isso é muito interessante, porque muitos dos pacientes têm ali no desfecho o diagnóstico como causa-mortes como TEP,
Alguns são enviados para estudo de necrópsia sem nem ter, uma grande porcentagem sem nem ter suspeitado no seu prontuário. Exatamente. Então é interessante a gente lembrar que o TEP é extremamente subdiagnosticado. Então a gente não pensa mesmo, a gente pensa em outra coisa, né? Como o Pietro falou, que estava contando aqui um caso dele sobre uma síndrome coronariana aguda, você pensa em outras coisas, causa de torácica e tudo, e não pensa. Então se você não pensa, como é que você diagnostica? Então é interessante a gente lembrar da subdiagnosticação, né, do quadro de TEP. A gente vê isso até em estudo de autópsias, estudos grandes que mostram essa evidência. Isso é interessante, né? É interessante que, assim, muito se leva por causa dos fatores de risco, né? Que às vezes a gente são até desconhecidos, né? E, Marquinhos, o que me chamou a atenção em relação aos pacientes, assim, que levam o TEP, assim, fator de risco? O que você, assim, tem lesões importantes como neoplasia, a gente sabe que é uma doença importante que faz como uma paraneoplásica, mas cirurgias, qualquer cirurgia ortopédica chama a atenção? O que você tem visto? Legal. Assim, existem vários fatores de risco para TEV, né? O mais importante, na verdade, a gente tem que sempre dividir o TEP em provocado e não provocado. Quando a gente está falando provocado, a gente tem um fator de risco mais evidente ali. E aí, falando desses primeiramente, a gente tem os traumas, que sejam eles por acidente de carro, por acidente de moto, enfim, qualquer tipo de trauma. Mas tem os traumas cirúrgicos, e aí existem as cirurgias de maior risco, que são as cirurgias principalmente ortopédicas, e aí mais especificamente quadril e joelho são as principais cirurgias relacionadas a TEV. E as cirurgias também que muitas vezes a gente esquece, e que lá no Santa Rita, por exemplo, a gente tem muito, que são as cirurgias oncológicas. Cirurgias oncológicas de grande porte, principalmente as cirurgias com caráter curativo, elas aumentam muito o risco de TEP. E outras cirurgias em menor. Eu destacaria essas duas aí como né? As principais, né? Ortopédicas, principalmente quadril e joelho, e oncológicas de grande porte. Além disso, tem alguns outros fatores, por exemplo, o uso de estrogênio na mulher, principalmente anticoncepcional oral, tabagismo, obesidade, esses mais clássicos aí. Insuficiência venosa crônica é outra coisa que a gente acaba esquecendo, que é extremamente comum na população, principalmente a partir dos 50 anos, e a gente acaba esquecendo, mas é um fator de risco, porque faz principalmente aquele primeiro componente da tríade de Virchow, que é a estase venosa. Então, esses seriam viagens prolongadas, também é um outro, é muito comum. Então, viagens mais que 5 horas, se não me engano, 5, 6 horas, isso já começa a aumentar muito o risco. E aí você tem as trombofilias, que a gente acaba entrando nas causas não provocadas, porque quando você diagnostica uma trombose, muitas vezes você não consegue, numa primeira trombose, obviamente, você não consegue afirmar que isso é secundário a uma trombofilia. Então, principalmente são as trombofilias, que são doenças genéticas, aí, hereditárias. A mais comum, a mais falada é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, que é a SAF, mas existem outras trombofilias. E o câncer também, no nosso meio, aí, é muito prevalente, é uma doença extremamente comum. Na verdade, ela pode fazer tanto lesão endotelial, quanto estase venosa por compressão tumoral, e é um estado de hipercoagulabilidade. Então, acho que esses são os principais fatores de risco aí. Claro que tem alguns outros, mas esses são os principais. Assim. Importante essa questão do uso de anticoncepcional oral, a gente ressaltar aqui, né? Porque geralmente, isso acontece, a gente tem que as meninas ali, jovens, sem comorbidades, em idade fértil, vão estar usando isso. E olha a tragédia, nós tivemos tragédias, inclusive, na história da medicina do Estado, com as colegas aí, que infelizmente teve um destino fatal, infelizmente, né? Meus sentimentos aí para toda a família da colega envolvida. Mas é uma colega super jovem, totalmente plena de suas capacidades, né? Laborais e tudo, e acabou evoluindo de forma ruim. E o único fator de risco ali era o uso do anticoncepcional oral. Então, isso é importante a gente ressaltar isso. Quanto a exposição do anticoncepcional oral é muito no paciente jovem sem comorbidades. Então, aí chega o paciente, é importante a gente ressaltar bem e as pessoas conhecerem esse fator de risco, né? Pra gente ficar com alta suspeição clínica, né? Interessante que muitas vezes a gente lança, cara, muito fundamental. A gente usa os Cordwells para avaliar nosso paciente. E nem sempre
ele preenche os scores. Isso que é muito engraçado, né? Que a gente é sempre desafiador, né? O diagnóstico é sempre desafiador. Em relação ao score de Wells, Marquinhos, o que você gostaria de ressaltar assim pra gente? Bom, o score de Wells, na verdade, se a gente for ver, TEP tem vários scores, na verdade. Tem o score de Genebra também. Tem um outro score que agora até me fugiu o nome, mas que no nosso dia a dia a gente usa o score de Wells. Eles são semelhantes, né? São bem semelhantes. Inclusive, o que pontua em cada um é bem semelhante. O score de Wells ele ajuda a organizar o diagnóstico. Eu acho que esse que é o grande lance dele aí. Ele te ajuda a pensar. Raciocínio, né? Ele vai te ajudar, inclusive, no diagnóstico. Acho que a gente pode falar daqui a pouco, né? Vamos entrar nisso. Mas ele vai te ajudar principalmente isso. Mas é até muito interessante que nos principais artigos de TEP, eles, inclusive, sugerem que se você... Uma probabilidade pré-teste subjetiva, implícita do examinador. Justamente pelo que você falou, Pedro, de que não dá para você depositar o diagnóstico de score do diagnóstico de TEP no score de Wells. Porque se você tiver uma alta suspeição, independente do score de Wells, você vai seguir o fluxograma de diagnóstico. Isso é muito importante, né? Porque assim, cara, tem muita gente com certeza que pega e faz score de Wells. Cara, não preencheu, nem vou continuar, eu acho. Então, decreta que não é TEP. Isso é um erro. É absurdo. E, cara, é impressionante. Às vezes a clínica é difícil, é muito desafiador. E aí você tem um score que é muito simples, mas nem sempre é tão aplicável como a gente gostaria. Né? Excelente. Então, já que a gente tá falando de clínica, vamos falar quando que nós vamos suspeitar clinicamente de um TEP. Diga pra nós aí, discorra sobre o tema. O que o TEP apresenta? O que o TEP mostra pra nós? Falar principalmente na emergência, né? O principal sintoma mais clássico, mas não é necessariamente o mais comum, é dispneia. Então, o paciente que começa com uma dispneia, em geral, súbita, é descrito como súbita, mas também não é incomum essa dispneia ser progressiva. Não necessariamente o paciente tem uma dispneia de 2 dias de evolução, 3 dias de evolução, não é TEP. Não exclua TEP com tanta facilidade. Às vezes esse trombo está progredindo, esse trombo está aumentando, né, o êmbolo no caso, ele está aumentando, esse paciente está evoluindo, o organismo dele está se adaptando àquela embolia propriamente dita, e esse paciente pode evoluir com uma dispneia um pouco mais subaguda, digamos assim. Então esse é um primeiro ponto, dispneia súbita ou vamos chamar assim de subaguda. Não necessariamente ela vai começar tão intensa. Mas existem outros sintomas muito importantes. Hemoptise é um sintoma raro até, não é tão comum, mas paciente com hemoptise súbita, né, de início repentino, sem nenhum outro fator de risco, tem que sempre pensar em TEV. Fator de risco que eu digo assim, ser uma neoplasia pulmonar, tosse por 3 semanas, coisa muito evidente, mas uma hemoptise aguda, assim, também pensar em TEP. Assim, sensação de fraqueza, mal-estar, isso também é relatado. Um outro sintoma muito importante é a dor torácica, que inclusive entra no diagnóstico diferencial de síndrome coronariana. É uma dor, de um modo geral, uma dor um pouco diferente. Em geral, ela é mais comum em TEPs pequenos, que você tem infarto pulmonar periférico, e isso desencadeia dor. É uma dor mais de característica pleurítica, ali, ventilatória dependente. Mas, às vezes, o paciente não vai te falar isso, ele não vai saber te explicar isso com tanta... Então, mas a dor torácica aí é um sintoma muito importante. E tem um sintoma muito interessante no TEP, que tem um artigo que eu até já tinha lido ele há muito tempo e eu fui revisar ele, que é um artigo de 2016 da New England, que ele avaliou pacientes que chegavam com síncope na emergência. Ia contar uma história. Vai lá. Excelente. Quer contar? Não, vai, continua. Pacientes que chegam na emergência com síncope. Nesse estudo, foi um estudo de 2016, inclusive ele faz um fluxograma de diagnóstico bem interessante nesse estudo, e ele viu que de um em cada 6 pacientes que chegavam na emergência com síncope, eles tinham um diagnóstico de TEP. E ele ainda destrincha no artigo entre aqueles
que não tinham outro diagnóstico provável e aqueles que tinham outro diagnóstico provável. Inclusive, nos que tinham outro diagnóstico provável, eles tinham TEP. Então... Você vê, cara. Cara, eu acho que a mensagem clássica é, cara, primeiro, para os alunos de medicina, cara, infarto não se encopa ninguém. É uma coisa muito importante, porque às vezes eu já vi muito diagnóstico de infarto, o paciente chegou com síncope e era TEP, mas isso é batata. Então, assim, cara, síncope, pelo amor de Deus, cara, abre a janela do TEP. Acontece muito. Que história é essa, Vitinho? Conta pra gente. Vou contar. Tive um paciente excelente lá internado na minha enfermaria. História dele, né? Já era a segunda internação dele em papo de um mês, assim, mas uns 15 dias já era a segunda internação dele. Na primeira internação, ele veio com história de 2 episódios de síncope e tal. Na hora que ele chegou lá no hospital, avaliaram que ele estava hipotenso e tal. Entenderam que esse episódio de síncope era uma hipotensão ortostática. Fizeram um teste nele lá, mediram a pressão em ortostase, em decúbito dorsal, e ele caiu um pouquinho, fechou o critério. Internaram ele, deram o diagnóstico dele de, não, é hipotensão ortostática. Ele também tinha uma história de HPB, então ele tomava finasterida, algumas medicações que, como efeito colateral, davam um pouquinho de hipotensão e tudo. Beleza, recebeu alta com esse diagnóstico, hipotensão ortostática, e foi para casa. Ok. Tranquilo, e tá lá, e foi encaminhado pro cardiologista, bateu no cardiologista, o cardiologista, vamos fazer um Holter pra ver se é alguma arritmia que a gente não tá pegando, se essa fica por arritmia, tal, suspende o remédio da próstata dele aqui, não toma mais nada agora da próstata, que é pressão e tal, beleza. Mandou o cara pra casa. De novo, 2, 3 dias, síncope de novo. Ele internou comigo lá. Bicho, comecei a conversar com a história desse paciente, ele foi me falando dessa história da síncope e tal. Ele tinha também, você que falou, uma questão de uma dor lombar aqui, que lá no pronto-socorro, dor lombar e ficção urinária, né? Aí pediram a AS dele, falaram que era uma ITU, começaram um ceftriaxone, tinha essa história de síncope pra trás, eu parei conversando a história com esse cara. Falei, rapaz... Tinha uma história ali de tabagismo e tal. Eu falei, bicho, esse cara tá com TEP. Dito e feito. Fui pra Anjo-TC, o score dele deu alto risco de TEP, fiz Anjo-TC direto. Já era um TEP, já de evolução subaguda, essas síncopes eram TEP. E essa dor lombar, que acharam que era lombar, era uma dor de base torácica, porque tava infartado, que já tinha infarto pulmonar, já tinha lesão pulmonar. Então aí fechou o diagnóstico de TEP e o diagnóstico. E o sintoma principal que o paciente trouxe foi síncope e investigação. Então aí pra ilustrar, né, o que a gente viu nesse artigo aí. E você teve um caso legal também, né? Rapaz, conta aí. Eu tive um... Síndrome coronariana. Um caso absurdo. Mas isso eu vou deixar... Já? Pra daqui a pouco. Você tá com suspense hoje, hein? Eu tô só no segredo. Entendi. Você tá com muito segredo. Vou contar pra Mari isso aí, então. Você tá louco. Aí eu quero ver. Esse segredo não tem não, graças a Deus, irmão. É isso aí. Vamos pro jogo. Esse cara, chegou sincopado na nossa emergência. A gente... Paraná, botamos ele monitorizando esse paciente. Saturando 92%. Bota menos. 89%. Ok. 89%. Beleza. Esse cara tinha um certo tabagismo, né? E ficou assim, pode ser DPOC, né? Mas DPOC, assim como infarto, não sincopa ninguém. A gente pensou em TEP. E aí? O que eu pensei em TEP? Como é que eu começo minha avaliação, Marquinhos? Como é que a gente vai chegar ao diagnóstico, né? De TEP. Bom, na verdade, o grande lance aí é aquele paciente que você está na dúvida. Né? Porque o paciente que você está com alta suspeição clínica de TEP, como é esse, ele tem uma saturação baixa, a gente acabou não falando aqui, mas ele está taquicárdico, que é um sinal muito comum de TEP. Está um pouquinho taquicárdico, a saturação caiu, teve uma síncope. Então, esse paciente ele vai pontuar alto no score de Wells e você pode ir direto para o exame de imagem, que o de escolha é a angiotomografia de tórax. A gente tem uma segunda opção aí que seria a cintilografia, ventilação, perfusão. Mas o mais comum, mais facilmente acessível é a angiotomografia de tórax. Então, para esse paciente, classicamente, assim com uma alta suspeita, vai para a angiotomografia direto. Naquele paciente que você tem baixa suspeita de TEP, você descarta, preenche o score de Wells. Se der o baixo, você vai descartar sem exame de imagem. E o limbo aí é justamente aquele que você... Igual da jovem que usa anticoncepcional, aquele que você está ali na dúvida. E aí a gente vai falar um pouquinho de dedímero e tal. Já é agora. Já podemos começar? Já é agora. É isso aí. Que negócio de dedímero que o povo gosta de pedir para todo mundo.
quem que eu tenho que pedir, onde é que ele vai me ajudar, qual que é o lugar do dedímero no algoritmo fluxograma de diagnóstico do TEP? O dedímero, primeiro a gente tem que, antes de falar em dedímero, a gente tem que saber se a gente tem. Perfeito. Porque, infelizmente, não é tão facilmente disponível. Nem é um exame tão caro, Sim. mas eu até acredito, pensando sobre... Só um parêntese aqui. Pensando sobre esse podcast, eu até acredito que as pessoas não... O dedímero é tão mal utilizado que ele é pouco disponível. Perfeito, é só um pensamento. Mas porque ele é uma ferramenta importante para você usar de forma precisa. Criteriosa. E aí ele é tão banalizado que se você botar num hospital, aí todo mundo vai pedir sem indicação e aí realmente o custo sobe. Mas ele não é um exame tão caro assim para, se você saber indicar, ele ter disponível. Mas foi só uma filosofia. Perfeito, não, mas é isso. Concordo. Mas, então assim, o primeiro ponto é a gente saber se tem o dedímero. Não é todos os hospitais que vão ter isso disponível, principalmente no SUS. Eu não conheço nenhum nos que eu trabalho que é de facilmente acesso o dedímero. Mas vamos pensar no mundo ideal aqui, no fluxograma. Então, só recapitulando, alto risco, alta probabilidade pré-teste. Que é aquela que eu falei até, a suspeita clínica mesmo. E o score de Wells alto, angiotomografia. Baixa probabilidade, score de Wells baixo, descarta TEP. E o meio, eu estou na dúvida, eu acho que esse paciente pode ter TEP, ele tem alguns outros diagnósticos diferenciais. Então, eu vou seguir 2 etapas para definir se eu vou investigar mais ou não esse paciente. Score de Wells, Genevra, ou outro, mas o nosso meio, score de Wells, e aí sim, o dedímero vem de uma forma muito importante ali, ele encaixa direitinho aí. Score de Wells, na verdade, assim, independente até do score de Wells, você vai associar ele ao dedímero. E aí, um dedímero positivo, você vai investigar. Um dedímero negativo, e aí você vai olhar para o seu score de Wells. Score de Wells baixo, com dedímero negativo, você está autorizado a excluir o diagnóstico de TEP e nem precisa de fazer exame de imagem. Perfeito. Se você tem um ou outro positivo, aí você vai fazer também a angiotomografia. Lembrar que o dedímero tem um alto valor preditivo negativo. Então, quando ele é negativo, eu praticamente excluo o diagnóstico. E aí o dedímero tem uma observação. Qual é que eu vou puxar a pergunta aqui, o pulo do gato, que é qual é o valor de corte dele. O ideal do dedímero, na verdade, você ajustar ele para a idade. Então, até 50 anos, você pode considerar o dedímero menor que 500 como normal. A partir dos 50 anos, e é uma conta muito fácil, você vai aumentar a idade vezes 10. Então, o paciente tem 53 anos, o dedímero normal dele é 530. Perfeito. Se o paciente tem 72 anos, é 720. Esse talvez seja o melhor jeito de organizar o valor de referência do dedímero. Mas existe também, você pode considerar como menor que 1.000 nesse paciente intermediário. Porque entre o 500 e 1.000 ele também está ali meio no limbo ali. Talvez seja um paciente que vale a pena você prosseguir a investigação com exame de imagem. Maravilha. Cara, isso é uma coisa muito interessante, eu falo muito com os alunos sobre isso. Qual que é o eletro mais comum do TEP? S1, Q3, T3. Não é. Esse pode ser o mais específico. S1, Q3, T3 chama atenção o desvio do eixo elétrico por causa de um VD e sofrimento. Agora, o eletro mais comum do TEP, Marquinhos, foi batata aqui. Taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. Isso cai na prova igual a água. E vai mais comum do TEP. E qual que tá na letra A? E qual que tá na letra A? E ele marca felizaço. Essa aqui eu acertei. Essa aqui eu tenho... Ele contabiliza no acerto dele. Não, essa aqui eu tenho certeza que eu acertei. Agora você tem mais 99. Aí tá lá na letra E. Taquicardia sinusal. Simples. De leve, pequenininha assim, ó. Ele nem leu, nem viu. Lá. Isso é importante. Essa puxada de... Isso é pesado. Essa foi boa, Pedro. Excelente. Aqui, tem mais algum exame? Podcast que vai saber. Cara, isso aí. Não vai errar a questão na prova, não tem jeito. Exatamente. Quem é aluno meu de Vitor que estuda podcast. Pronto. Cara, Marquinhos, em relação a outros exames, vão ajudar a gente? Por exemplo, BNP, troponina. Você acha que pode ajudar de alguma forma? Pode até ajudar a confundir? O que você acha? Ele pode até dar uma confundida,
ainda mais se você não tiver uma alta suspeição clínica de TEP, uma troponina positiva no paciente que falou dor torácica, é quase que instintivo você pensar primeiro em síndrome coronariana aguda, né? Mas o dedímero, a troponina e o BNP, eles têm valor, mas não tanto no diagnóstico, mas principalmente tanto no prognóstico quanto na definição da conduta. Eles vão guiar um pouco a conduta também. Mas em relação ao diagnóstico, eles não dá para você extrapolar eles. Eu tenho uma troponina positiva, eu vou pedir uma angiotomo. Não dá para a gente aplicar dessa forma. Eu consigo clinicamente, Marquinhos, dizer assim, cara, esse TEP, além de dispneia, saturação, alguma coisa chama atenção em relação a esse TEP, cara, tá me cheirando um TEP mais importante, submaciço, maciço, uma coisa clinicamente que vai me preocupar? Como é que esse cara vai evoluir? A diferença em relação a um TEP mais leve e um cara que realmente eu tenho que ficar de olho, não que não tenha que ficar de olho em todo mundo, né? Sim. Assim, mas que esse cara vai dar errado se eu me perder. Aí, nesse caso, a gente também divide em três variáveis aí. Atualmente, até eles indicam, a gente fala mais popularmente maciço, submaciço, mais cotidianamente, mas hoje o recomendado é falar alto risco, intermediário e baixo risco, né? Então, quando você tem o paciente com alto risco, é aquele que ele é alto risco mesmo. Então, ele vai chegar chocado na emergência, hipotenso, com sinais de hipoperfusão, ou então em parada cardíaca. Então, esse é o alto risco. Você suspeitou de TEP e você vai fazer, inclusive, já adiantando o tratamento, você vai fazer o trombolítico. Você vai fazer o trombolítico. No risco intermediário, que a gente popularmente chama de submaciço, esse aí é nesse momento que a troponina e o BNP vai ajudar muito. Porque aquele paciente que tem... Aí você vai usar, para você falar que ele é risco intermediário, você vai ter que lançar a mão de exame complementar, que é troponina, BNP ou BNP, e o ecocardiograma. Então, um ecocardiograma com sinais ali de corpo moral agudo, você também vai considerar esse paciente como risco intermediário. Tirando esses pacientes, todos os outros eles vão entrar no baixo risco. Mas ainda tem um detalhe de qual que você vai internar ou não no baixo risco. Boa. Quer que eu falo agora? Já manda bala. Já levantou a bola, já corta. Tá bom. E aí, naqueles que... Bom, você exclui alto risco, recapitulando, choque e parada cardíaca. Trombolítico. Nem pensa muito. Risco intermediário ou submaciço, alterações ecocardiográficas sugestivas de TEP e BNP e troponina positivos. E o baixo risco são todos os outros que não se encaixam nesses. Só que dos baixos riscos, você ainda tem, inclusive, como eu falei, o TEP tem um monte de score. Você tem um score de PESI, que sinceramente não sei como é que pronuncia exatamente, mas que você vai ver se esse paciente tem indicação de internar ou não. E aí, assim, o paciente que está usando oxigênio, ele é bem óbvio, na verdade. Tanto que alguns artigos até falam que você pode usar ele ou pode, inclusive, usar o seu critério subjetivo. Porque, na verdade, assim, vai pontuar ele se o paciente está usando... É instintivo. Vai pontuar se o paciente está usando oxigênio, se o paciente está taquicárdico, se o paciente é idoso. E qualquer um desses scores pontuado, ele já tem indicação de internar. Se você não pontuou em nenhum desses scores, aí esse paciente pode receber alta com anticoagulação oral. Beleza. Vitinho, me fala a dose de alteplase aí, cara, Dose de alteplase. Deixa eu consultar meu cérebro acessório. Rapaziada, a gente deu essa chamada para quê, Pedro? Vou bater esse martelo aqui. Dose. Cara, nem sempre você vai ter com fidedignidade todos os trombolíticos na sua mão. Então, assim, cada serviço tem um trombolítico. É muito importante que você saiba qual é, e é muito importante que você saiba calcular em cada um. Não, é um TEP, é um paciente com supra que eu tenho que trombolizar antes de levar para um cateterismo, por exemplo. Então, eu tenho que saber qual que é e quais são as doses. Mas o que eu faço isso? Eu vou na hora e vou ver. Imagina decorar alteplase, tricteplase, streptokinase,
né? A gente não usa isso no dia a dia, graças a Deus, o TEP não é tão comum. Exato. Então a gente não tem isso decorado. E a gente faz angioplastia primária nos pacientes com infarto. Então, meninos, não se preocupem com dose, Não né? fiquem bitolados com isso, não, gente. Todo mundo está com seu celularzinho ali, tem um aplicativo, tem a dose, tem bonitinho, tem a bula da medicação quando vai chegar lá. Exatamente. Até quando você for prescrever um trombolítico no seu hospital, bicho, vai vir tanta gente conversar com você, vai vir um farmacêutico, vai vir não sei quem, vai ser uma mobilização para prescrever, porque é uma medicação de extremo alto custo. Então você vai ter que ler a dose, vai ter uma equipe, você vai... Então não bitolem com isso aí. Não precisa ficar decorando dose de nada, vai ter tudo de fácil acesso, saiba onde encontrar a dose. Agora, decorar a dose... E a gente queria deixar essa mensagem aí. E eu sou bem ouvido esse podcast aqui, porque aqui vai te ensinar quando usar. E usar com segurança. Exatamente. É o mais importante. Já foi ensinado. Já falou ouviu, exatamente. Então, se não ouviu direito, você volta. Volta, ouvir de novo. Vamos de novo. Boa. E aí, beleza, né? Então vamos lá, voltando para esse fluxograma, né? A gente já falou do paciente de alto risco vai para o trombolítico, paciente do risco intermediário ali, e o paciente que nós Vamos supor, então, que a gente decidiu internar. Então, a gente viu que tinha alguns critérios ali, estava no oxigênio, estava na oxigenoterapia, optamos que era um TEP de risco intermediário ali, mais tranquilo, e eu optei por internar. E aí, como é que eu faço a anticoagulação dele no hospital? Usei heparina, enoxaparina, o que eu vou usar de medicação? Já posso entrar direto com anticoagulante oral, se eu tiver disponível, é claro. Como é que a gente vai fazer essa transição, essa terapia para casa aí? O alto risco, trombolítico. O intermediário e o baixo risco, o tratamento preconizado para iniciar ainda é a enoxaparina, a heparina de baixo peso molecular. Fora do país tem outras opções, a dalteparina, a fundaparinux, mas aqui a gente tem a enoxaparina como droga de escolha. No paciente com TEP de baixo risco que você internou, você pode iniciar anticoagulante oral direto também. Claro que dependendo de algumas outras variáveis, mas o ideal no início a gente fazer enoxaparina 1 mg por quilo, aí isso aí é uma dose mais fácil, né? 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Lembrar só que nesse paciente de risco intermediário, idealmente ele tem, se possível, ele ficar numa unidade semi-intensiva ou intensiva até mesmo, porque esse paciente pode evoluir como alto risco. Então, ele precisa ficar em observação ali até você ver que ele realmente está evoluindo bem. Mas o tratamento dele, a princípio, atualmente, já foi muito discutido. Eu até peguei uma época que o TEP submaciço, o intermediário, era meio que indicado fazer trombolítico. Hoje em dia, a princípio, não. Você vai ficar de olho nesse paciente, mas a terapia é anticoagulação plena, principalmente com enoxaparina. Até mesmo pela biodisponibilidade mais rápida e tal. Então, você vai fazer primeiro a enoxaparina nesse paciente. Seria a droga de escolha. Evita a heparina não fracionada. A heparina não fracionada ela é mais chata de usar, né? Tem bomba de fusão, e tem que ter dose de ataque, dose de manutenção, tem que ficar usando PTTK. Então, é meio que difícil, é meio que impraticável, na verdade. Eu acho que no nosso serviço de saúde a gente fazia esse tipo de regulação com a heparina. Ainda mais na emergência, pronto-socorro. Né? Eu acho que também... Eu diria que até na UTI é difícil. É difícil, verdade. É muito processo envolvido. É muito processo envolvido, até mesmo... Então, realmente a enoxaparina seria a droga de escolha. É a droga que a gente tem de escolha. E dos anticoagulantes orais, quais que a gente tem validados ali para uso no TEP? Todos eles já a gente pode usar qualquer um deles? Dabigatran, Xarelto, Rivaroxabana, Pixabana... Boa pergunta, porque na verdade aí você não vai olhar para o TEP, né? Você vai olhar para a doença que o paciente tem para saber qual anticoagulante você pode usar. Para o TEP em si, qualquer um você pode usar, mas você tem que ver qual é a causa do TEP. Lembrar que na verdade dá até para a gente falar que o TEP é um sintoma de alguma outra doença, inclusive, porque ou teve um trauma, igual a gente já falou dos fatores de risco, ou o paciente tem um câncer, o paciente tem uma trombofilia. Então, você tem que olhar para essa doença que está provocando o TEP. O paciente com TEP, falando de modo geral, aí, provocado, né, traumas e tal, qualquer um. Que você tiver mais mão ali no dia a dia. Agora, para um paciente, por exemplo, que tem câncer, hoje em dia, o que a gente tem mais... A gente está autorizado rivaroxabana, endoxabana e a pixabana. Mas, assim, o que tem mais um pouquinho de evidência ainda é a pixabana. Eu diria que o paciente oncológico, a escolha seria a pixabana. Perfeito. Principalmente para pacientes com tumores do trato gastrointestinal ou geniturinário. Perfeito. Porque esses dois subtipos
tiveram um aumento de sangramento com o rivaroxabana e o edoxabana e não tiveram com a apixabana. Excelente. Então, aí você tem que olhar. Nas trombofilias, tem um detalhe. Trombofilias com o protótipo é a SAF, mas trombofilias que causam tromboses arteriais, aí é a velha e boa varfarina. Eu ia fazer essa pergunta e falar... adiantei. Não subi, mas eu ia falar assim, e a varfarina? Nós vamos aposentar a danada ou ainda tem lugar pra gente usar? Você já deu spoiler aí. Deu spoiler. A varfarina, então, tem seu uso, né? É. Até na cardio, né, Pietro? Você acha que um dia ela vai sair da cardio, Pietro? Rapaz, vai não. Vai ficar... Em alguns cenários tem jeito. Válvula mecânica é complicado. E até os pacientes, mesmo com Xarelto, por exemplo, a gente tem uma segurança até um clínice de 15, abaixo de 15 já não tem segurança. Então a varfarina também entra muito bem nesse paciente. Isso aí, não tem jeito que fazer. E vou te falar, é complicado e sangra muito, hein? Nossa! INR ali pra ajeitar aquilo, meu Deus, tem uns pacientes que tem uma biodisponibilidade tão ruim da varfarina. E pelo amor de Deus, cara, é dificuldade. Você bota 0,2 na medicação. Cara, eu tive um quadro tão absurdo. Eu tive um quadro muito interessante. O paciente tinha colocado uma válvula biológica, foi trocada para válvula mecânica. Ela ficou um tempo com Xarelto na válvula em posição aórtica. E aí a gente, assim, no início, o cardiologista assistente manteve era rivaroxabana. E aí a gente falou assim, não, cara, aí ela falou, não, válvula mecânica, vamos realmente começar a varfarina. Foram 2 comprimidos, nem alterou o INR. Teve uma hemorragia, um AVCH tão extenso com Glasgow 3 e teve morte cefálica. O nível sangra demais, é um absurdo, sangra demais. E ainda eu tenho um caso também que, na verdade, ainda tem a questão do INR, a dosagem do INR no laboratório. Eu trabalhava num hospital aí, menor recurso, e a gente ficou com uma paciente 28 dias internada, só para ajuste de INR. Nossa. Aí depois de uns 20 dias, ela começou a dar INR de 1. Dava 1.0 INR. Mas assim, hoje dava 1.0, amanhã 1.0, depois de amanhã 1.0. Eu falei, isso tá errado. 1.0 e ela já tava assim com, acho que 10 miligramas alternado com 15 miligramas. Nossa Senhora. E eu falando, aí eu comecei a reclamar pro laboratório. Falei, tá errado isso aqui. Não é possível. Não, a gente revisou, confirmou o que aconteceu, o paciente sangrou. Aí a gente pediu de novo, falou, não tem como, o paciente tá sangrando. E aí veio 5 e tantos, assim, o INR. E então, ainda tem esse já é difícil arrumar o INR. Já é difícil o INR. Tem laboratório de sacaneio. Laboratório. Agora tem coisa interessante que a gente não falou. A enoxaparina. E aí, é sempre 1 miligrama por quilo, 12 em 12, tem correção. Eu acho que é interessante que o pessoal não tem noção disso. Legal. Manda pra nós. Na verdade, assim, a gente usa, e até já discuti isso com nefrologistas, a gente usa a enoxaparina em pacientes em hemodiálise ou com clínice menor que 15, com uma dose ajustada. Mas a gente não tem evidência científica para isso. Mas é pelo grande problema que a gente conversou aqui, que a gente não consegue a gente não tem muita opção. Sim. Porque a heparina é praticamente... Tem muito risco. A heparina é bastante risco-benefício, não fracionada, né? É muito difícil de usar. Sim. Então é exatamente isso. Eu até tive um caso esses dias que a gente tentou anticoagular o paciente renal crônico dialítico. A gente tentou colocar a heparina em bomba na enfermaria por um achado de um TEP. Do TEP não, era de uma TVP até. E aí ele tinha um tumor de pele e ele começou a sangrar pelo tumor de pele. Caramba. Então, assim, a gente acaba usando a heparina, a enoxaparina. Aí corrige para função renal. Corrige para função renal. Clínica abaixo de 30? Vocês estão corrigindo? Abaixo de 30. Aí você faz 1 miligrama por quilo uma vez ao dia. Uma vez ao dia, isso. E os idosos continuam acima de 75 anos, 75% da dose. Isso. É isso? E aí a gente faz geralmente 1,5 miligrama né, por quilo por dia. Perfeito, maravilha. E aí temos uma última, eu acho que a gente brilhante o bate-papo que a gente teve aqui agora, até agora tá sensacional. Estamos chegando no final e agora, vamos lá. Fizemos então, já discutimos sobre diagnóstico, diagnosticamos, já tratamos o que tinha para tratar. Só que aí eu comecei a anticoagular meu paciente e ele tá sangrando. E ele internou, vamos lá no meu pronto-socorro com hemorragia digestiva e eu não posso deixar ele sem anticoagular. E aí, para onde que eu vou para esse caso? O que eu faço? Aí a gente tem um último recurso, é importante falar que ele deve ser o último recurso, que é o filtro de veia cava. Por que ele é o último recurso? Primeiro, porque a grande maioria dos TEPs são secundários a uma TVP
de membros inferiores. Então, se você colocar um filtro de veia cava, ou seja, na veia cava, primeiro que você só vai bloquear o TEP pelo membro inferior, dessas tromboses abaixo ali da veia cava. Mas se for um paciente que tem uma trombose superior, que é bem menos comum, você já vai ter uma certa dificuldade. Mas, além disso, você colocando o fio de veia cava, você está evitando que ele tenha embolia pulmonar, mas você não está fazendo nada pela trombose. E trombose é uma doença que causa dor, causa desconforto, é uma doença com muita morbidade. O paciente perde muita qualidade de vida, edema, então você acaba não tratando a trombose. Então, sempre deixa isso como último ponto. Além de que a filtro de veia cava, aparentemente, apesar de todo mundo achar que é uma coisa simples, não é. Né? Não é uma terapia tão simples assim. A inserção dele é complexa, posicionar o filtro de veia cava é complexo. Ele pode, inclusive, ainda mais em pacientes com estado de hipercoagulabilidade muito elevada, aí, por qualquer motivo, ele pode fazer trombose, inclusive, no filtro. E isso progredir para a veia cava acima do filtro. Então, é uma terapia que a gente vai lançar a mão nesses casos aí, pacientes com sangramento e trombose. Aí é o único recurso que a gente tem, aí a gente vai usar ele. E, se possível, o preconizado é que assim que você puder tirar o filtro de veia cava, você tem que tirar ele. Justamente por tudo isso que a gente falou. Mas, ainda mais, eu trabalho no hospital oncológico, então, assim, não é incomum a gente ter que lançar a mão disso. Inclusive em mulheres jovens com neoplasia de colo de útero, que faz muita trombose e sangra muito. Então, é relativamente comum a gente colocar isso. Ter que lançar a mão do filtro de veia cava. Cara, interessante, né? Excelente, hein? Rapaz. Acho que uma das coisas mais, assim, puxando um pouco a sardinha para cardia, para cardiologia, eu acho que vale a gente atentar quando a gente falou de relação a choque e tal, alguns sinais clínicos de insuficiência de VD. Então, assim, por quê? Eu acho que a gente, cara, tem aquele TEP que tá lá, você até anticoagulando, tudo, tá indo bem. Só que esse cara começa a evoluir com uma hipotensão, uma turgência jugular patológica. Aí você começa a ver que é um paciente que, cara, inicialmente não tinha porque tá hipotenso, mesmo, não tô sem diagnóstico de TEP, por exemplo, em AM sem supra, hipotenso. Então, assim, cara, hipotensão arterial, turgência jugular patológica. O paciente começa a ter sinais de choque, rebaixamento de consciência. Vale muito a pena lançar a mão de um Echo Point of Care, né, Vitinho? Quem sabe, quem tem a mão, né? Hoje em dia, a gente cada vez mais disponível, é um recurso que a gente tem beira-leito ali, a gente tem feito, a gente tem visto cada vez mais profissionais se capacitando para fazer um Echo de uma forma adequada. Eu acho que é válido, né? Se a gente tiver essa disponibilidade, é excelente. A gente tem que lançar a mão de todo o recurso que a gente tem. É isso? Com certeza. E aí no Echo Point of Care a gente vai ver esse VD, né, a pressão tão aumentada na via de saída do ventrículo direito, né? Então a gente vai ver que a sístole do VE vai bem, agora a diástole não vai. É esse movimento anômalo, né, do septo interventricular, porque ele vai abrir a diástole e ele não consegue vasodilatar essa diástole do VE. É pouco efetivo porque a pressão do VD é muito grande. Doideira, né, cara? Assuntozinho cabreiro, Eu gosto pra caralho desse assunto, cara. Rapaz, eu gosto de TEP, cara. Eu acho TEP massa demais. É um diagnóstico muito legal, legal. Cara. Caramba, Marquinhos. Bate-papo incrível. Bate-papo massa. Bom. Vamos lançar a mão de um caso clínico agora? Você tem aí? Bom. Então manda mala, meu amigo. Seguinte, Marquinhos, tem um paciente, cara, tabagista crônico. DPOC, da carga leve, 2 maços dia. Carga leve. Tranquilo, só pra relaxar. 60 maços anos maços. Ele chegou pra mim com um quadro de uma dispneia leve, saturando 98%, 97%. Olha que o cara já tinha saturando até bem. Só que uma dorzinha empontada em tórax esquerdo. E aí, assim, ele evoluiu para mim no emergência, realmente dependendo um pouco mais de oxigênio. E aí eu tava com um cateterzinho de 1 litro, pedi troponina positiva. Cara, qual que é as hipóteses diagnósticas? Você começa a pensar em TEP desde o início, porque troponina positivou. O que chama atenção para você nesse caso, assim? É um caso que, na verdade, ele tem um amplo diagnóstico diferencial, porque você está falando de um paciente que tem uma pneumopatia de base ali,
que ele vai ter predisposição a um monte de outras doenças. E, além disso, ele tem um tabagismo importante que também aumenta o risco cardiovascular dele. Então, assim, você tem que estar... Acho que o grande lance aqui é que você não pode não se preocupar em fechar um diagnóstico. Porque, primeiro, que talvez os diagnósticos se confundam. E, segundo, que você... É claro que existe uma máxima aí da gente sempre pensar em um único diagnóstico explicando tudo, mas a gente não pode também se apegar a isso e pronto, né? Então, acho que o primeiro ponto é manter um diagnóstico diferencial amplo aberto. Mesmo que você fale... Acho que quando você fala em DPOC com dispneia, a primeira coisa que vem à mente é uma pneumonia. Mas exacerbação infecciosa aí do DPOC. Então, acho que seria o primeiro diagnóstico diferencial. Porque dá dispneia, porque dá dor pleurítica, e esse paciente tem uma predisposição. Mas aí você tem uma troponina positiva, né, que a gente habitualmente não vê isso numa pneumonia. Então, isso aí me liga o alerta de um TEP. Claro que você vai nessa mão ser cardiologista, você vai querer um eletrocardiograma. Com certeza você vai querer um eletrocardiograma para esse paciente também. E eu acho até como é um exame muito mais rápido, mais fácil e menos não, né? Não é nada invasivo. Acho que o primeiro ponto aí seria lançar a mão de um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma que tem uma taquicardia sinusal, opa, a gente já falou aqui, liga o alerta aí, provavelmente esse paciente, a gente lançar a mão do Wells aí, ele vai dar alto e aí ele precisa de uma angiotomografia também. Agora nós vamos continuar esse caso clínico para nossos colegas assinantes, nossos filhotes por lá. Rapaziada, quem ficou por aqui, Marquinhos, muito obrigado, cara. Te agradeço demais. Que bate-papo top, né? Bate-papo enriquecedor, né? Todo mundo que escutou esse bate-papo aqui não erra mais TEP no pronto-socorro. A linearidade, né? Foi muito maneiro. Obrigado aí pelo A casa é sua, cara. Foi um prazer imenso ter você com a gente aqui. Rapaziada, quem acompanha a gente já continua, Spotify, podcast, Instagram. Segue a gente, tem muito conteúdo legal pela frente aí. E quem tá com os assinantes com a gente, vambora que tem Vamos continuar o caso, vambora. Um pouquinho a mais aqui. Vamos lá. Abraço. Abraço, cara pra frente, vamos lá. Valeu. Obrigado.